Muito bom. Que bom podemos ter essa experiência de andarmos com Jesus e ter o nosso fardo carregado por Ele. E assim o fardo é leve, o jugo é suave. Muito obrigado, Fernando e equipe, por nos ministrarem, por nos conduzirem nesse tempo tão precioso de adoração em cânticos. É um tempo muito especial. Mais uma vez, todos são muito bem-vindos nesse nosso culto, no mês de janeiro, muita gente de férias, mais outros por aqui, e que bom que você então veio para estar junto aqui, realmente são todos bem-vindos. Temos alguém convidado hoje que veio pela primeira vez, que está nos visitando, alguém desse lado aqui, primeira vez conosco hoje, ali, né, conhecida da Margarida, bem-vinda, querida, né, veio lá do norte do Brasil, né, que bom, lá do Pará, que bom que está aí com a gente, Deus te abençoe, que bom que você veio. Mais alguém pela primeira vez aqui hoje? Não, já vieram mais vezes. Que bom. As crianças agora podem ir com a tia Carla. Obrigado, Carla. Luana, obrigado a vocês que estão aí servindo. Que legal. As crianças, então, vão com as tias para lá, para o Ministério Infantil, para terem o seu tempo especial lá, né? Que legal. E nós continuamos firmes aqui, então, juntos. Então, queridos, nós temos um momento muito especial depois desse tempo de louvor, adoração, né? Esse tempo tão gostoso de expressarmos nossa admiração pelo Pai, pelo Rei Jesus, que morreu na cruz, que carregou o nosso fardo. Nós podemos agora ter um tempo de, na presença do Senhor, ouvir a palavra dEle, a palavra do Pai, a palavra que nós precisamos, que nós temos acesso no nosso dia a dia, com certeza. Quem lê a sua Bíblia todo dia, quem medita nela, então tem esse fortalecimento, esse alimento para o seu dia a dia. Mas como é bom e como é precioso nós temos esse tempo de reflexão na palavra aqui no culto, em que nós, como igreja, estamos diante do Senhor pedindo a direção para Ele e a palavra para Ele. A palavra que Deus colocou no meu coração para hoje tem a ver com as manifestações que teve no domingo passado. Confesso que domingo passado, ao chegar aqui, eu estava assim ainda muito atônito com tudo que tinha acontecido. E então, no momento de oração, oramos por isso, sem dúvida. Mas, claro, depois, ouvindo mais sobre isso, tendo mais informações, mais notícias, realmente me impressionou o que aconteceu e impressionou a todos nós. E talvez o que não seja o mais impressionante para mim é o fato de ter uma manifestação que estava se armando já há muito tempo, foi o fato da participação de muito crente nesse negócio. Tinha muito crente lá. Barbaridade. E não sei quem teve a oportunidade de ver os diferentes vídeos que foram, né, viralizados praticamente na internet. Então tem muito crente segurando a Bíblia para cima e meio que abençoando aquela manifestação, talvez no começo, mas mesmo depois, já quando foi para depredação e tal, tinha gente orando, abençoando, intercedendo. Quando então entraram no plenário do STF, entraram no Senado Federal e tomaram conta lá da mesa. Agora aqui é a igreja do Senhor, aqui é a presença de Deus. Então teve de tudo, oração em línguas e profecias. Então isso me deixou angustiado mesmo, por ver uma manifestação dessas, que talvez seja até natural pelo descontentamento que houve, mas
os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, participarem dessa forma de uma depredação, de atos de violência e tudo o que tinha mais por ali. E como então nós nos posicionamos diante disso? Como então sermos cidadãos brasileiros num momento tão conturbado como esse que nós estamos vivendo? E aí a palavra que veio ao meu coração muito clara é a palavra de Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ou a outra tradução diz, a nossa pátria está nos céus. Então foi essa palavra que veio muito forte ao meu coração para compartilhar hoje nesse culto. Onde está o nosso foco? O que nos dirige? O que prende a nossa atenção? E a palavra nos aponta, e essa palavra de Filipenses capítulo 3, 20, deixa muito claro que a verdadeira cidadania do cristão, daquele que segue a Jesus, daquele que tem a Jesus como Senhor da sua vida, é a cidadania celestial. A sua pátria não é aqui, embora também seja, mas a sua pátria, acima de tudo, é a pátria celestial. E é muito importante nós entendermos esse texto e vermos esse texto dentro do contexto, dentro do ambiente em que ele foi escrito na época. A carta aos Filipenses é uma carta escrita por Paulo de dentro de uma prisão. Paulo está preso, muito provavelmente em Roma, conforme descrito lá em Atos capítulo 28, né? Ele foi, na realidade, aprisionado em Jerusalém, porque o pessoal se opôs contra ele, e aí pegaram ele preso e quiseram linchá-lo, na realidade antes, mas Paulo então alegou e deixou muito claro que ele era cidadão romano, e então ele não poderia ser simplesmente linchado ali. O oficial romano separou ele, levou ele preso e disse, tá bom, nós vamos te julgar conforme as leis outra hora. E aí queria fazer o julgamento, mas os judeus tramaram contra a vida de Paulo. E Paulo, vendo as complicações, no fim, resumindo a história, ele diz, eu não quero ser julgado aqui, eu quero ser julgado por Nero, pelo imperador, né? E quem apela ao imperador vai ser encaminhado ao imperador. E naquela época, muito provavelmente era o Nero o imperador. E Paulo então foi encaminhado. Só que esse encaminhar de Paulo ao imperador levou um longo tempo, 2, 3 anos, até ficou preso no lugar. Aí teve aquele naufrágio que a gente lê as histórias. E no final ele chega em Roma. E em Roma então ele é preso para ser julgado. Essa primeira prisão de Paulo é uma prisão domiciliar com tornozeleira, certo? Só que não eletrônica, aquela de ferrão mesmo, de grilhão mesmo, né? E a tornozeleira dele estava presa num soldado, né? Então Paulo sabia muito bem o que ia passar por essas questões todas. E Paulo, então, dentro desse contexto, estando preso, ele escreve aos Filipenses. Ele agradece o investimento que tinham feito na vida dele, tendo mandado recursos para ele de onde ele estava atuando antes disso, por onde ele tinha passado. Ele também fala de como ele está se sentindo, então Paulo compartilha um pouco do seu coração e chama atenção para a necessidade da unidade da igreja, da humildade na vida cristã. E ele alerta na sua carta também para alguns problemas que a igreja em Filipos estava tendo, que era com os judaizantes, que eram aqueles que queriam levar os novos convertidos, a igreja nova, aquele povo que agora seguia Jesus, a praticar as coisas da lei do Antigo Testamento. Por isso são chamados de judaizantes, que querem que se tornem meio que como judeus de novo. E então tinha essa pressão. Mas além disso, também já havia um movimento que mais tarde a gente vai ver na carta aos Colossenses, isso fica mais claro, nos escritos de João, primeira, segunda, terceira carta
fica muito claro que já havia um movimento daqueles que se diziam superiores, que eles diziam, tendo a fé em Cristo, a minha fé está em Cristo, esse mundo aqui não quer dizer mais nada, eu vivo como eu quiser, eu faço o que eu quiser, não tem mais regra e lei para mim. Então esse é o contexto, e aparentemente esse texto aqui de Filipenses 3:20 está nesse contexto de exortação à igreja para tomar cuidado com aqueles que não querem saber de orientação, de lei nenhuma, né? E que querem perverter a fé em Jesus e a vida com Jesus, porque a ênfase está em viver realmente como Jesus quer. Por isso, então, vamos ler agora os versículos que formam esse contexto desse versículo 20, começando com o versículo 17. Então, Filipenses 3:17, e nós vamos até o capítulo 4, versículo 1, que é o parágrafo que nos fala dessa pátria celestial. Então, vejamos bem o que diz o texto. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago ou o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Pai querido, muito obrigado por essa palavra dirigida pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que a transmitiu a essa igreja e que hoje tem também seu valor para nós, Pai. Mas, claro, nós precisamos do Teu Santo Espírito para entendermos essa palavra e para aplicarmos essa palavra na nossa vida. Dá-nos um coração aberto, dá-nos um coração pronto a ouvir e pronto a aplicar a Tua palavra. Esteja conosco nessa reflexão agora. Fala a cada um de nós. Tu conheces os sentimentos, os pensamentos, as intenções de cada um. E assim, segundo a Tua graça, ministra a cada um de nós nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então esse é o parágrafo e que eu vejo que o centro, talvez a palavra principal, é o versículo 20, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, a nossa pátria, porém, está nos céus. E se ele diz porém, ele tem a ver com o que se diz no texto imediatamente anterior, e por isso a gente precisa verificar esses versículos, o que eles têm a dizer, dentro ou debaixo dessa perspectiva de sermos cidadãos dos céus, de a nossa cidadania ser lá dos céus. O que um cidadão do céu faz nesse contexto que nós estamos vivendo aqui? No versículo 17, ele deixa muito claro que um cidadão dos céus, quem tem nos céus a sua pátria, ele segue bons exemplos. O que diz o versículo 17? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Então, o desafio que Paulo lança para esses irmãos, vivendo as conturbações e as dificuldades que eles tinham naquela época, ele lança esse desafio para que eles vivam e sigam o seu exemplo. Paulo lhes dá um exemplo a ser seguido, ele se propõe a ser exemplo para esse povo. E como acabei de falar, Paulo está escrevendo a partir da prisão, ele está preso. Que exemplo nós temos em Paulo? Paulo é alguém que batalhou pelo Evangelho, pagou um alto preço, esteve disposto a assumir sobre si as consequências de pregar o Evangelho, mesmo de ser
preso por amor a Cristo e de não abandonar a sua fé e continuar firme. Ele não faz aqui um manifesto para dizer, façam campanha, vão procurar os direitos, eu sou preso injustamente. Ele se sujeita, ele se submete e ele diz, sigam o meu exemplo. E ele não fala não só do seu exemplo, mas ele menciona também os exemplos de outros que vivem conforme o padrão que nós lhes apresentamos. Então tem mais gente para dar exemplo a ser seguido. Por isso, como cidadãos dos céus, embora nós tenhamos a Jesus como nosso Senhor e o modelo e o exemplo a ser seguido, e Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo, então sempre temos essa referência que é Cristo, mas nós precisamos de bons exemplos. E é aí que mora o perigo muitas vezes. Nós achamos que pessoas são referência para nós e nós seguimos esses exemplos. Por isso aqui, muito cuidado, o cidadão dos céus, ele seleciona muito bem quem vai ser o exemplo para a sua vida. E nesse mundo conturbado de polarização política que nós vemos, o desafio é de cuidarmos quem são os exemplos que nós seguimos. Líderes cristãos que se radicalizam, que são muito enfáticos, que até impressionam. Acho que a gente deve tomar cuidado com esses exemplos e talvez escolher pessoas mais moderadas a seguirmos e termos como referência na nossa fé. Quais são as tuas referências? Quem você segue, né? De quem você é seguidor? Quem é exemplo para você? Então, o primeiro desafio que nós temos aqui como cidadãos dos céus, da nossa cidadania celestial, é que nós seguimos bons exemplos. E aqui, irmãos, é o desafio da liderança de ser um exemplo também. Nós temos um desafio como pastores, presbíteros, líderes de ministério, líderes de grupo familiar, de sermos um exemplo. E então podemos e devemos ser cobrados por vocês sim. Se alguma coisa na nossa vida não está de acordo com aquilo que é o padrão da palavra de Deus, cada um tem o direito e até o dever de dizer, puxa vida, como é que está isso na sua vida? E várias pessoas já fizeram isso comigo e eu sou grato a Deus por isso, sem problema algum. Essa ideia não toca no ungido do Senhor, isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma coisa lá do Velho Testamento que não se aplica à liderança da igreja. Hoje, onde nós somos líderes, somos servos e somos irmãos uns com os outros, caminhamos lado a lado. E não tem esse negócio de não toca, não sei o quê. Tem que questionar sim, e pode questionar. Claro, com amor, com respeito, né, com mansidão, mas por quê? Porque como líderes, nós temos de ser exemplos diante de todas e quaisquer situações, até mesmo nessa questão política, onde não é fácil mesmo. Em segundo lugar, como cidadão do céu, a nossa referência é a cruz de Cristo. O versículo 18, Paulo diz, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A referência, a base de avaliação e de juízo é a cruz de Cristo. É lá que está a nossa referência. A palavra da cruz é que faz toda a diferença. Como eu disse, nos vídeos que nós vimos, tinha gente levantando Bíblia e sei lá o quê, mas alguém que realmente toma a cruz de Cristo como o centro da sua vida e da sua militância, da sua luta, como ele vai se portar? A cruz de Cristo é referência e é por ela que nós temos que lutar e nos dedicar. E não levantando talvez uma Bíblia, ou até usando um versículo fora do seu contexto, que vai definir que uma pessoa é de Deus. Ter a cruz como referência é pregar um evangelho completo, não um evangelho parcial, intencional, não um evangelho que talvez
chame atenção para um lado, sem mostrar que existe o outro lado e que existe a necessidade de equilíbrio. Não um chamado evangelho da prosperidade que te promete tudo, que te leva a um oba-oba para o já ganhei e depois traz muita frustração porque não prega a cruz de Cristo. É isso que o evangelho é. O evangelho é centrado e baseado na cruz de Cristo. Jesus foi pregado naquela cruz. E por isso o evangelho da cruz é o evangelho da graça, porque tudo que precisava ser feito, foi feito por Jesus na cruz. Não tem mais nada que eu possa fazer para minha salvação, não tem nada que eu possa fazer para eu ganhar o favor de Deus. Tudo foi feito única e exclusivamente por Jesus. A cruz de Cristo é o referencial, é a base, é o que define como nós vamos avaliar o que está sendo pregado ou não, se realmente está de acordo com a cruz. É claro que o evangelho da cruz significa também a nossa entrega, como Jesus mesmo disse, tome cada um sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo, então siga-me. Isso é o evangelho da cruz, em que eu me identifico com Jesus completamente e eu sigo completamente, abrindo mão de qualquer coisa. Como cidadão do céu, para mim a referência é o evangelho da cruz. É a cruz de Cristo que é a referência. É ela que vai me conduzir na avaliação. Aquilo que Jesus fez na cruz e as implicações que isso tem para a sua e para a minha vida. Por isso, quando vamos caminhando, vendo manifestações, líderes, seja lá o que for, vamos prestar atenção se o que eles pregam e se o que eles vivem é o evangelho da cruz. Em terceiro lugar, o cidadão dos céus, aquele que tem a sua pátria nos céus, alguém que cuida para não só pensar em coisas terrenas, como diz o versículo 19, o destino deles, desses inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então, como cidadão dos céus, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Ou como o Fernando colocou no louvor, do nosso amor a esse mundo. E como João fala, 1 João 2, a concupiscência, os desejos, né, ao desejo dos olhos e assim por diante. Então, nós temos que cuidar do que passa na nossa cabeça, porque o cidadão do céu não gasta tempo pensando nas coisas terrenas, nas coisas terrenas. As coisas terrenas só levam à perdição. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está em trevas. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Não vamos nos iludir. Esse mundo inclui também o mundo político, que faz parte dessas coisas terrenas. O versículo está se referindo a pessoas que vivem em libertinagem, literalmente, né, sem lei. Havia, como eu já falei no início, grupos naquela época que diziam que é ter Cristo no coração e o resto não interessa, eu vivo como eu quiser. E o apóstolo Paulo diz, essas pessoas estão perdidas, o seu Deus é o estômago, é o ventre. Então ele se refere a essas pessoas. Mas a ênfase que eu quero dar é na parte final do versículo, que diz que essas pessoas só pensam nas coisas terrenas. Cuidado com aquilo que ocupa o nosso pensamento. Talvez vocês não tenham tanto problema como eu, mas eu confesso que eu tenho problemas nessa área. O que vai ocupar o meu pensamento? E principalmente eu falo com vocês, confesso a vocês, nessa área política. Começo a ver tudo que está relacionado com isso. Começo a ver todas as opiniões de um lado ou do outro. Vejo todos os noticiários para saber o que está acontecendo, as últimas notícias. Eu me lembro, por exemplo, alguns anos atrás, em que eu assistia os jornais da televisão e escutava a rádio, porque a minha expectativa era escutar aquela grande notícia de que um determinado ladrão tinha sido preso. E, bela surpresa, um dia desses, essa notícia veio, né? Vi o indivíduo chegando de helicóptero e assim por diante, mas sendo levado preso. Mas o que adiantou?
depois foi solto. E a gente fica vidrado nessas coisas. Então, cuidado, essas coisas não levam a nada, essas coisas terrenas, elas nos frustram, elas nos enganam, elas nos iludem, elas nos aprisionam. E nós precisamos cuidar disso. Por isso, queridos, realmente vivemos tempos difíceis, política, e eu sei que coisas fáceis não estão muito pela frente. Talvez o tempo seja um tempo de dificuldade que nós vamos viver. Mas tome cuidado para não ser como essas pessoas faladas por Paulo em Filipenses, cujos pensamentos só estão nas coisas terrenas, nas coisas daqui desse mundo, dessa terra, e que não leva a nada. Nosso desafio é olharmos para cima. Por isso vamos ao versículo 20. Aquele que é cidadão dos céus, ele sabe que a salvação vem dos céus. Versículo 20, nossa cidadania, porém, então, em resposta àqueles que ficam pensando nas coisas terrenas, e não faz isso, porque a nossa cidadania está nos céus, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso foco, então, é olhar para os céus, para o reino dos céus, e mais especificamente, para aquele que é o Rei da glória, como nós cantamos antes, aquele que venceu na cruz. Já falei do contexto da cidade de Filipos, né, dos filipenses, da cidadania deles. Eles, como cidade, eram considerados uma colônia romana. Então, a cidade de Filipos ficava na região da Macedônia, né? E mesmo fazendo parte da Macedônia, seria tipo o país, estado em que essa cidade ficava, essa cidade era considerada colônia romana, ou seja, ela tinha todos os privilégios da cidadania romana. Por que isso? Porque de alguma forma o império decidiu distribuir terrenos para soldados que tinham se aposentado, né? Ou por tempo, ou por terem sido feridos de alguma forma. O império, então, dava para eles um lugar, e muito dessas terras foram dadas na cidade de Filipos, e esses antigos soldados, então, eles ganharam, e por isso toda a cidade ganhou o status de colônia romana, ou seja, era uma colônia do Império Romano diretamente ali na região da Macedônia. Bom, para a gente entender uma comparação, talvez não tão feliz assim, mas talvez ajude a entender, é como se Blumenau, nossa cidade aqui, fosse uma colônia, digamos, americana, Estados Unidos, né? Então, mesmo estando no Brasil, nós teríamos todos os direitos e os privilégios de um cidadão americano. Olha só, né? Talvez alguns não gostem americano, talvez um outro país, né? Mas em que dá direitos especiais a essas pessoas que estavam lá. Agora Paulo escreve a eles, dirigido pelo Espírito Santo, e mesmo eles que se entendiam como cidadãos especiais, aqueles que tinham a cidadania romana, e Paulo, ele vai dizer que ele também tinha essa cidadania, ele usou isso foi um privilégio para ele não se linchar. Um tempo atrás tinha tido uma insurreição no Império Romano, e tinha tido uma revolta, e um novo imperador tomou conta, então havia essa tensão, e agora havia uma aparente segurança e paz. O apóstolo Paulo diz, nada disso. A nossa cidadania é dos céus, a nossa pátria está nos céus. Então isso é muito especial e talvez tão oportuno e tão prático para nós hoje, sabermos que a verdadeira salvação vem dos céus e não de esperanças humanas, e não de pessoas que estão ao nosso redor.
a cidadania nossa está nos céus e, diz o versículo, de onde esperamos, e esperamos ansiosamente. Existe uma expectativa, existe uma esperança, existe uma confiança de que dos céus é que vem o verdadeiro Salvador. Dos céus é que vem o Salvador. Então, podemos ter essa esperança no Senhor, e não só praticamente nos céus, mas nós olhamos para os céus de onde vem, e vem o Salvador. O Salvador, com artigo definido, com S maiúsculo, verdadeiro Salvador. Tantas vezes nós somos levados a colocar nossa esperança em salvadores humanos, em mitos, em pessoas que vão resolver tudo. E depois, quando não resolvem, traz uma frustração muito grande. Às vezes não resolvem, não porque não queiram, mas porque talvez não conseguem, seja lá o que for. Mas o nosso olhar tem que ser voltado para o Senhor Jesus, o verdadeiro Salvador, o único Salvador. E Ele é Senhor Jesus Cristo. Vejam que isso também é muito significativo, porque Filipos, como colônia romana, ela tinha um templo consagrado ao imperador. Essa questão do culto ao imperador tinha começado pouco tempo antes, mas estava muito forte. E agora, então, os Césares eram Césares Augustos, eram Césares que deveriam ser adorados e reconhecidos como divindades. Agora, Paulo diz, a nossa pátria não é daqui, onde aqui eles têm o seu César, que precisa ser adorado pelos seus cidadãos. A nossa pátria é dos céus, onde nós adoramos quem? O Senhor Jesus Cristo. E essa expressão Senhor, acho que a maioria já sabe, é uma expressão muito forte, porque era a expressão usada para chamar o imperador. Não só como um termo de referência, de reconhecimento, de nobreza, Senhor César. Não, quando se dizia Senhor César, César Senhor, era porque ele era tido como um filho dos deuses, um Senhor absoluto, diante de quem tudo e todos deveriam se curvar e deveriam até adorar. Agora então, quando Jesus Cristo é apresentado como Senhor, fica muito claro que o único diante de quem se ajoelha, diante de quem se curva é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor. Por isso, para o cidadão dos céus, isso é muito claro. Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor, diante de quem nós nos curvamos, a quem nós adoramos. O Rei da Glória, que governa o mundo. Esse é o Senhor, esse é o Salvador. É Ele que deve ser adorado. É Ele que tem todo o poder, como diz o versículo 21, já adiantando, para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Esse é o Senhor, é Jesus. A nossa salvação vem dos céus, vem de Jesus, que é Salvador e que é o Senhor. Então, como cidadãos dos céus, nós temos essa segurança, essa certeza que a salvação vem dos céus através de Jesus. Quem é cidadão dos céus, que tem a sua pátria nos céus, é alguém que tem esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. E eu sempre, de novo, enfatizo o significado da palavra esperança no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, a palavra esperança não é aquilo que a gente fala aqui hoje, eu tenho uma esperança que dê certo. Eu fiz uma entrevista no emprego, tenho a esperança que eu seja chamado. Então, assim, é uma expectativa, é uma esperança e tal, né? Mas no Novo Testamento, quando fala da esperança, ela significa uma certeza de algo vai acontecer, que eu já vou me alegrando e antecipando isso. Então, é essa esperança, é disso que também aqui Paulo fala, quando ele menciona que nós temos essa esperança. Versículo 21 diz, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
Então nós temos a esperança da vida eterna, de uma nova vida, e de uma nova vida até com um novo corpo, um novo corpício. Já pensou? Né? Aqui a gente olha no espelho e tem que lutar com as dificuldades que se apresentam, né? Claro, tem aqueles mais bem privilegiados que olham naquele espelho e só veem coisa linda, mas nem todos são assim, nós temos nossas lutas. Mas um dia nós vamos ter um novo corpo, um corpo que diz aqui, um corpo glorioso, e sem dúvida isso é um link, uma conexão com o corpo glorioso de Jesus, que lhe foi dado quando Jesus saiu do sepulcro, quando ele ressuscitou. Ele se ressuscitou num novo corpo, num corpo glorificado. E a nossa expectativa, a esperança então, é dessa nova vida em que teremos realmente um novo corpo, sem essas limitações. Aqui sim, aqui como já falei, temos as lutas, as dificuldades, as limitações, dói aqui, dói ali, pega vírus, não pega vírus, essas coisas todas. Claro, nós oramos e sempre vamos continuar orando, porque cremos num Deus poderoso, um Deus dos milagres, um Deus que nos sustenta, mas é claro que sabemos que vamos ter limitações do lado de cá da eternidade. A nossa eternidade já começou, nós já temos a vida eterna, amém, amados? Ela já foi nos dada, mas aqui ainda nós sofremos as limitações que esse tempo presente nos impõe e apresenta para nós. Volto a dizer, nós oramos, nós confiamos na cura, no cuidado de Deus, vamos buscá-lo sempre, vamos insistir na presença dEle, mas conscientes sempre de novo de que aqui temos limitações que um dia não existirão mais. Amém, amados? Eu fico pensando no meu paizinho que morreu faz 2 anos e pouco, minha mãe faz 1 ano e pouco. E claro, no fim, a vida deles, eles tiveram uma vida abençoada, com uma saúde razoável e tal, né? Mas no fim, a vida e o corpo do meu pai já estava muito debilitado. Até por conta de um problema no coração, ele tinha feito uma cirurgia de troca de válvula 15 anos antes, e os médicos falaram que duraria uns 15 anos, e acertaram mesmo, deu 15 anos, começou a ter problemas de novo. E nós chegamos no pai e falamos de fazer cirurgia de novo, ele já com 88 anos, por aí e tal. E aí ele lembrou daquela cirurgia de 15 anos atrás, aí a gente falou, não, o médico disse que agora não é mais tão, não precisa abrir o coração tudo, faz de uma forma um pouco mais simples e tal. E ele dizia, não, eu estou bem assim, está tudo bem, né? Ele estava mais querendo esperar o novo corpo. Para que ficar recalchutando o velho? Vamos esperar o novo que vem por aí. Ele ficava cantando desse céu o tempo todo. A gente falava alguma coisa, ele já conectava com um hino, com uma canção que falava da beleza do céu, da alegria de encontrar o Salvador, de ter essa nova vida. Então nós, como cidadãos dos céus, nós olhamos para lá e sabemos que existe uma nova vida. Que aqui a gente passa por aflições, como Jesus mesmo disse, mas nós temos essa esperança, essa certeza de uma nova vida, até de um corpo diferente, um corpo que não vai mais passar dessa humilhação, transformará os nossos corpos humilhados. Então tem a ver com isso a nossa luta aqui no dia a dia, mas nós temos a certeza de que o Salvador vem lá do céu, e Ele com seu poder vai nos transformar e nos dar um corpo semelhante a Ele, um corpo glorioso. Eu quero concluir então com o versículo 1 do capítulo 4, que faz parte desse parágrafo, né? Ele está no novo capítulo, mas ele ainda faz parte desse trecho, porque o apóstolo Paulo começa dizendo, portanto, meus irmãos, né? Portanto, meus irmãos, ou seja, ele tem uma conclusão agora sobre tudo isso que ele falou. E, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então nós temos o desafio como cidadãos dos céus a permanecermos firmes no Senhor. Esse é o desafio que o apóstolo Paulo lança claramente como conclusão dessa reflexão.
Então, diante desse fato de que nós temos a cidadania nossa nos céus, que aqui o corpo nosso passa por humilhação, aqui nós temos lutas e dificuldades, portanto, diz o apóstolo Paulo, permaneçam firmes no Senhor. Esse é um desafio que nós precisamos constantemente, pelo menos eu preciso, né? Constantemente eu preciso desse desafio da palavra de Deus, de permanecer firme na caminhada, de não vacilar, de não dar para trás, de não questionar, de não duvidar, mas de continuar firme no caminho que comecei há tanto tempo atrás e que o Senhor deu graça para chegar até aqui. Dúvidas e incertezas sempre temos. Eu tenho, com certeza eu tenho também muitas dúvidas. Mas eu gosto sempre de dizer que as certezas que eu tenho são muito mais e muito maiores do que qualquer dúvida que eu tenho. Aquilo que o Senhor já me deixou claro na sua palavra, na minha caminhada com Ele, é tão forte, tão firme, que eu só tenho que permanecer firme mesmo. Eu não posso vacilar, não posso dar para trás, eu preciso continuar firme. E essa exortação do permanecer firme vem dentro de um contexto de profundo amor que o apóstolo Paulo tem por seus irmãos daquela igreja. Ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Ele lembrava do tempo gostoso que ele teve com eles, embora com lutas e dificuldades. Em Filipos ele foi encarcerado junto com Silas, e foram colocados no tronco. E teve muita luta, mas a experiência que ele teve com os irmãos daquela igreja foi tão impactante que ele faz questão de destacar que ele os ama. Ele termina a frase dizendo, ó amados, ou seja, é repetida essa expressão desse amor que o apóstolo Paulo tinha. E a base dessa palavra amados é aquela palavra ágape que nós conhecemos, daquele amor verdadeiro, daquele amor entrega, daquele amor que realmente se dedica ao próximo, e é o que Paulo tem por seus irmãos. E ele diz, ele tem saudade deles. Com base nisso, ele dá essa exortação, permaneçam firmes. Queridos irmãos, eu quero não me comparar ao apóstolo Paulo, mas dizer também que se o que eu falo aqui não tem uma motivação de ideologia, de política, de defender alguma posição. O que me move a falar o que eu falo é esse amor que eu tenho pela igreja, esse amor que eu tenho pela palavra de Deus sendo pregada como palavra da cruz, uma palavra equilibrada e sendo vivida de forma coerente, como nós temos os exemplos do próprio apóstolo Paulo e tantos outros. Por isso então, queridos, a exortação, permaneçam firmes no Senhor. Se alguém hoje, por acaso, está com alguma dúvida, deixa isso de lado. Claro, se você tem dúvidas, pergunte, procure alguém que possa te dar uma resposta, possa te ajudar, está tudo certo quanto a isso, mas permaneça firme, não desista da caminhada, continue firme. Eu quero concluir então, meus queridos, nessa reflexão, com uma outra palavra de Paulo, aqui em Filipenses, só que no capítulo 1, versículo 27, Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27, concluindo com esse texto, diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então diz ali, vivam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes na nossa fé, pela fé evangélica. Então, meus queridos, a nossa reflexão sobre isso que nós falamos sobre esse contexto, e esse contexto político, como nós podemos agir, então algumas dicas finais. Em primeiro lugar, nós precisamos orar pelo nosso país e orar muito.
Então, vamos intensificar as nossas orações pelo nosso país. E a Bíblia diz para orarmos pelos nossos governantes. E se a gente não achava que tinha que orar pelos governantes, agora a gente sabe, até pela realidade que vivemos, temos que orar muito pelos nossos governantes, pelo nosso país. Como cidadãos dos céus, nós oramos pelo bem do país no qual vivemos. Como o profeta Jeremias instruiu os judeus que estavam exilados na Babilônia, ele diz: abençoem a cidade onde vocês estão. E esse é o propósito de Deus para nós também, que nós oremos pelo país, pela cidade e abençoemos a nossa cidade. Maldição já tem tanto por aí, vamos nós ser bênção. Seja um pacificador, como Jesus mesmo ensinou. Bem-aventurados os pacificadores. Vamos ser pacificadores. É claro, como cidadãos desse país, do Brasil que somos, nós podemos e devemos sim cobrar dos nossos representantes. Então, lembra de quem você votou em deputado estadual, federal, senador? Bom, talvez você nem lembra, talvez o que você votou não foi eleito, mas é fácil, é só chegar lá e ver quem é quem é deputado estadual, quem é deputado federal, quem é senador, e manda um e-mail para eles, né? Reclama, faz, cobra, né? Faz o que você acha que pode fazer. Quando encontra um político, desabafa o teu coração, fala tudo, né? Não tem problema, é um direito que nós temos, é por aí que o caminho deve ser feito. Então, cobrar dos nossos representantes. Agora um pedido muito especial. Meu irmão, não briga com outro irmão por causa de política. Tá? Amém, amados? Se o cara votou em fulano não sei de quanto, sei lá o quê, não importa. O direito ao voto é individual, é de cada um. Se quiser conversar com ele numa boa, mas por favor, nós não vamos brigar por causa disso. Amém, amados? Deixa cada um na sua opção, fica dentro disso. E nós não vamos entrar em brigas por causa disso. Tem tanta outra coisa para brigar, agora eu vou brigar por causa de política. Não, nós não vamos brigar. Amém, amados? E uma palavra aqui, falei tanto sobre ter a pátria nos céus. É claro que só tem a pátria nos céus aquele que recebeu o Senhor dessa pátria, que é Jesus como seu Salvador. Então, aquele que não recebeu ainda Jesus como seu Salvador, ele precisa fazer essa entrega a Jesus. Para então ter esse privilégio dessa cidadania tão especial que nós temos como cristãos. Então, aqui o convite para você, querido amigo que assiste, às vezes acompanha na live, se ainda não entregou sua vida a Jesus. Então, faz isso, para que você tenha realmente uma pátria nos céus. E não dependa só dessa nossa pátria aqui, mas nós podemos ter essa pátria nos céus e ser cidadãos dos céus e ter nossa cidadania celestial. Então, queridos, que essa palavra nos conduza nesse momento, mas ela é uma palavra também que nos conduz fora desse contexto e que ela sirva de base para nós nesse ano. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por Tua palavra que fala ao nosso coração também hoje, porque ela é viva e eficaz e porque Teu Espírito habita em nós e anda no nosso meio para aplicar essa palavra no nosso coração. Te peço que cada um, ao refletir, ao pensar, ao meditar nessa palavra, possa ver como aplicá-la na sua vida, no seu dia a dia, e que nós como igreja possamos ser referência no mundo em que vivemos como irmãos que têm clareza da sua cidadania celestial, da sua pátria nos céus, Pai. Ajuda-nos a sempre focar nisso, a fortalecer a nossa visão, a nossa esperança que vem dos céus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela palavra, abençoa cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.